Agora nós iremos estudar o item número 10, que é a razão por que os espíritas não temem a morte, que diz assim: a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém é o resultado da observação. Ergue-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes deste mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos na Terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e a aguardam com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outro sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos, com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às infinitas, ou melhor, às íntimas, aspirações da humanidade. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas, que nada falam ao pensamento, porém sob uma forma concreta, que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não mais permissível é a dúvida acerca do futuro. Desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida, e não pela do nada. Vejam vocês o quanto é importante a gente familiarizar com esses assuntos, a gente estudar esses assuntos, a gente participar de grupos que se dispõem a estudar esses assuntos, porque sozinho para nós é difícil. A gente precisa da companhia de outros companheiros, alguns com mais experiência, para poder passar ideias mais concretas para nós, né? Então, com a doutrina espírita, o mundo espiritual deixa de ser uma abstração, quer dizer, uma coisa transparente que a gente não vê, não toca. Não tem nem jeito de a gente imaginar uma coisa dessa, né? Mas o Espiritismo vem nos mostrar, particularmente aí através das obras complementares, né? As psicografadas por Chico Xavier, muito as de André Luiz, vem nos mostrar que o mundo espiritual é real, a gente se toca uns aos outros, lá tem terra firme, a gente pisa também, tem plantas, tem água, tem vida muito mais abundante do que existe aqui na Terra, porém em uma outra dimensão, é claro. E que por todas essas razões e muitas outras, a gente tem que ir trabalhando em nós aí esse destemor da morte. E encará-la como uma coisa natural, sem medos e sem receios. Então estas são as razões porque os espíritas não temem a morte. Agora vamos pôr uma vírgula aí, né?
Não é todo espírita que não teme a morte. São aqueles que participam dos estudos, que analisam seriamente o que é estudado, que compra a ideia da proposta para que a gente ganhe essa serenidade e essa tranquilidade diante desse momento ainda cheio de receios, que é a morte, né? Então, o espírita, ele vai ter condição de não temer a morte a partir do momento em que ele fizer esforços no sentido de ganhar fé em tudo isso que é ensinado e, ao mesmo tempo, em que pratica as boas ações recomendadas pelo Evangelho. Aí nós seremos desse espírita que não teme a morte.